A paz de Cristo, queridos irmãos, que prazer é poder compartilhar contigo a inefável palavra do nosso Deus. Essa é uma palavra, querido, que nunca falha. Passa o tempo, passa as estações, passa governo, passa tudo, mas a palavra de Deus não passa. Ela é única, ela é há mais de 2000 anos. Quando você vê lá no Éden, o Senhor fazendo o homem, nós estamos falando do Criador do céu e da terra. Nós estamos falando sobre o arquiteto do universo, aquele que é e sempre será. Então Deus, na pessoa de Cristo, Ele está sempre presente na minha e na sua vida, não só para resolver os nossos problemas. Porque eu vou falar para você o que eu tenho falado para Deus nas minhas orações. Eu não quero, particularmente, não quero ter os meus problemas resolvidos. Eu quero ter a minha vida resolvida. Eu quero ser uma pessoa extremamente resolvida para a glória de Deus. Eu sei que isso pode fazer toda a diferença, tanto na minha como na tua vida. Então, não olhe Deus somente como Jeová Jireh. Não olhe só Ele como Jeová Rafá, Jeová Nissi. Olhe Ele como o Todo-Poderoso, o todo, tudo. Ele faz tudo, Ele conhece tudo. Ele vai além daquilo que você pensa, pede ou imagina. Segure na mão desse Deus poderoso. Amém? E eu quero já aproveitar esse momento maravilhoso e marcante para mandar um abraço para alguns amigos, olha aí, de Minas Gerais. Um abraço a todos os mineiros, irmã Érica. Deus abençoe a tua vida, Érica. Quero também mandar um abraço para Daniele Araújo, para Gerlânia também e para Jaqueline. A Gerlânia é de Cafelândia, São Paulo, Cubatão, São Paulo e da Grande São Paulo. Jaqueline, ó, um beijo, um beijão, um abraço e que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre a tua vida. Amém? Vamos agora para um louvor gostoso. E também já quero chamar, depois desse hino, eu quero conscientizar você os nossos projetos sociais, com um pouquinho do que é a Igreja Jesus Cristo é Poder. E aí, você vai poder me acompanhar nas mídias sociais, tá bom? Vamos lá para o hino? Projetos da Igreja e mídias sociais. É tudo junto hoje, vamos embora! As minhas mãos pra te adorar e me prostrar em teu altar e me derramar. Estou precisando do teu abraço, a tua voz a me envolver. Tu és meu louvor e adoração, só em ti confiarei. Te adorar, mesmo que a morte esteja sobre mim, eu não abro mão de ser adorador, não importa qual seja o meu fim. Tu és minha essência, minha respiração, eu vou fazer o que preciso for pra agradar teu coração e ser um verdadeiro adorador. Senhor, um verdadeiro adorador, com coração aberto e sincero perante a tua presença. Quero levantar as minhas mãos pra te adorar e me prostrar em teu altar e me derramar. Estou precisando do teu abraço, a tua voz
que a morte esteja sobre mim, eu não abro mão de ser adorador. Não importa qual seja o meu fim, tu és minha essência, minha respiração. Eu vou fazer o que preciso for pra agradar teu coração e ser um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. Ser um verdadeiro adorador. Oh, Senhor, e ser um verdadeiro adorador. A Igreja Jesus Cristo é Poder atua fortemente na área social, com projetos destinados a toda a sociedade e membresia, que as crianças e adolescentes tenham acesso ao esporte e ao lazer, cresçam saudáveis e tornem-se portadores de princípios e valores que formam verdadeiros cidadãos. Quilo do Amor é um ministério de ação social que visa a montagem de, no mínimo, uma cesta básica por núcleo. As cestas servem não somente para suprir as necessidades físicas dos irmãos, mas também ministrar o amor de Deus através do corpo de Cristo. Comunidade Terapêutica Emanuel. A Comunidade Terapêutica Emanuel constantemente se dedica em oferecer um suporte profissional e de qualidade aos indivíduos que desejam ou necessitam de tratamento de substâncias psicoativas. Pão Nosso de Cada Dia. O projeto assiste famílias em situações de vulnerabilidade, sendo enviado para as mesmas nas manhãs de sábado o kit Pão Nosso: pão, leite, margarina ou maionese. Como vocês viram, somos uma igreja transparente. Disponibilizamos todas as nossas atividades e eventos através de nossas mídias sociais. Acompanhe tudo online. Diversos canais para melhor lhe servir: rádio, TV, aplicativo, internet, enfim. IJCP. Somos uma família para se pertencer. Olá, meus irmãos, você está conectado no IJCP News. Já sabemos que a Igreja Jesus Cristo é Poder é muito mais que uma igreja, é uma família para se pertencer. Queremos sempre estar mais perto de você e de sua família, por isso temos investido e muito em tecnologia, em pessoas, temos mergulhado no mundo digital para o avanço do reino de Cristo e para a salvação de almas. Sim, a igreja pode e deve se preocupar com aqueles que estão conectados à distância. A palavra de Deus nos diz no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 15: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No livro também de Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então, cremos que esse é o tempo, esse é o momento, e eu convido você para cumprir o ID do Senhor Jesus através das suas redes sociais. Você pode ir aonde você quiser, sem sair do seu lugar. Apenas conecte-se conosco. IJCP, nós estaremos aí se você não puder estar aqui. Gente, tá aí. Contra fatos não existe argumentos, não é verdade? Tá aí os nossos projetos, o que é um pouquinho da igreja Jesus Cristo é Poder. Então eu te peço, encarecidamente, vem estar conosco. Procure uma igreja, não existe Cristo sem igreja e igreja sem Cristo. Jesus é a cabeça da igreja e a igreja é corpo. Você não pode ser mais eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo lá fora. Porque dentro da igreja você é corpo de Cristo e fora da igreja você é igreja de Cristo. Então seja corpo aqui dentro e seja igreja lá fora. Agora uma coisa não aniquila a outra. Você não é menos numa e mais na outra. Ambas caminham junto. Se você tem uma perna maior do que a outra, você sabe a dificuldade que você enfrenta com isso. Então tem que ter harmonia. É eu estar na igreja e ser igreja. Entendeu bem o recado?
Isso é extraordinariamente necessário as pessoas entenderem no dia como hoje o que é estar na igreja e ser igreja. Para, pensa e analisa isso. Amém? Quero também ler um texto para você que está aqui em Salmos, capítulo de número 64, versículo 1, que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, e guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Que palavra extraordinária! O salmista aqui está pedindo a Deus que o livre, o guarde. Então entenda bem que nas tuas orações você tem que clamar por livramento. Você tem que clamar para que Deus te guarde, te livre do horror do inimigo, do secreto conselho dos maus. Então entenda muito bem que Deus quer te livrar, Deus quer te guardar. E as suas orações são vitais para que o poder e a glória de Deus se manifeste na tua vida. Amém? Olá pessoal, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu vim contar o meu testemunho de um milagre que eu recebi. Eu sempre tive desejo de fazer uma rinoplastia e por ser uma cirurgia estética eu sempre quis a aprovação do Senhor. Então eu tomei a decisão em fazer esse ano, em julho, dia 22 de julho. Mas antes disso eu entrei em oração para saber se eu tinha essa autorização para fazer, e eu pedi para o Senhor me dar 2 sinais. E na mesma semana ele me deu esses 2 sinais, então eu me senti confortável e segura em fazer esse procedimento. No 5º dia de cirurgia, eu tive um inchaço do meu lado direito, um inchaço que não era comum, tá? Fiquei chateada com esse inchaço, porque ficou bem feio, e na sexta-feira eu tive retorno com o médico, ele tirou a tala, porque quando a gente faz a cirurgia, a gente fica com uma talinha. A preocupação dele era ser algum tipo de infecção, sair algum tipo de secreção, mas não saiu, saiu somente ar. Só que na hora que ele drenou o meu nariz, infelizmente, nessa área do meu nariz tinha ficado um buraco, que ninguém esperava esse pós-cirúrgico. Ele entrou em contato com 2 médicos que são referências nacionais e internacionais sobre o meu caso, e nenhum desses médicos tinham tido um caso parecido com o meu. Em nenhum momento eu reclamei, e em nenhum momento eu culpei o médico por alguma coisa. O meu posicionamento com ele sempre foi, eu confiava nele, e eu sempre falei, bom, se eu tiver que passar por uma cirurgia, por uma segunda cirurgia, eu vou ter que passar porque é meu. Então eu entendo que eu tenho que passar por isso. Eu orei e eu lembro que eu só falei assim, Senhor, o que é um osso para você? Não é nada. E saí do culto, não saí com a certeza de que eu ia ter um milagre. Eu saí, só que uma coisa bem interessante é que antes de eu sair para vir para a ceia, eu estava sentada na minha penteadeira, meu marido estava se arrumando do meu lado, e eu peguei e passei a mão no meu nariz, eu vi aquele buraco, eu falei assim, amor, por que foi acontecer comigo, né? Aí ele passou a mão, ele falou, pois é, mas a gente tem que aceitar. E eu vim para a ceia. Ceiamos, ok, fui embora, todo mundo ia almoçar na minha casa no domingo, que era dia dos pais. Dormi por volta das 5 horas da manhã, eu levantei para ir ao banheiro, e quando a gente tá com algum problema, a gente sempre põe a mão naquele problema. Eu fui no banheiro e coloquei a mão no meu nariz, e no que eu coloquei a mão no meu nariz, eu não tinha mais buraco. Eu agradeço a Deus, né, por ter vivido isso. É o que eu falo, a gente tem um milagre ao nosso alcance, só que quando acontece com a gente fica, será que eu recebi mesmo? E eu dou graças a Deus que antes de eu sair para ir pro culto, foi uma coisa, eu falo que Deus faz as coisas bem perfeito, que antes de eu sair, eu ainda falei, amor, olha esse buraco no meu nariz, olha isso, por que eu estou passando por isso, né? E eu acho que tudo isso foi que Deus, eu até conversando com uma amiga, depois que eu passei por tudo isso, porque ninguém ficou sabendo, eu tomei a decisão de ficar em silêncio, de viver isso sozinha, só com o meu marido. Então, eu acredito que Deus queria mostrar
de alguma forma, alguma coisa para o médico. Eu acredito que Deus também queria saber como seria o meu posicionamento, como eu iria me dar com essa situação, como eu iria tocar essa situação. Então eu agradeço ao médico, agradeço ao meu marido que ficou ao meu lado o tempo todo e os meus amigos que festejaram quando eu contei do meu milagre, né, que eu recebi, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez já na minha vida, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer. Você que assistiu o testemunho do meu milagre, creia, Deus é o Deus do milagre. Eu comecei a viver grandes coisas depois que eu realmente decidi viver uma vida para Cristo. Esse é um dos milagres que eu já recebi. Eu já recebi vários. Se eu for ficar contando aqui, fico o dia inteiro contando os milagres que Deus já fez na minha vida e na vida da minha família. Então, tenha um posicionamento cristão, dedique sua vida a Cristo, que Ele vai te conceder grandes coisas. Deus abençoe, fiquem com Deus. Vamos para o altar agora, uma palavra abençoada e na sequência estarei orando por ti. Querido, uma pessoa otimista é uma pessoa que dá passos de vitória. Sem olhar para os lados, sem olhar para o que estão falando ou deixando de falar, ela tem uma fé inabalável. Está tudo dando errado, ela está lá, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Você sabia que uma pessoa otimista, ela libera o poder criativo divino dentro dela? Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: e no princípio, criou Deus o céu e a terra. No princípio, criou Deus. Princípio. Quando você olha isso dentro do hebraico, está assim: Bereshit, Bará, Elohim. Bereshit, princípio. Bará, poder criativo de Deus no homem. Você sabe quando desperta o poder criativo? E sabe o que é isso? São insights, pastor Samuel. Insights divinos que Deus pode dar para filhos de Deus prosperarem e entrar aqui com a sua Mercedes, com a sua Lamborghini. São insights divinos, ideias inspiradas por Deus. Tem um escritor americano, Ray Bradbury, ele fala alto, ele não é algo que ele não é cristão, me incomoda. E ele diz assim: eu me lanço do penhasco, no caminho eu construo asas. Fala, que ousadia é essa desse homem que não conhece meu Jesus? Parei de ler o livro dele. Não vou ler mais não. Ele é crente para falar que vai construir asas. Aí eu falei assim, tá bom. Eu também me lanço do penhasco. E se num caminho eu não construir asa, eu vou na asa do Espírito. Agora, eu vejo essa ousadia, esse otimismo de homens que não conhecem a Deus. E você que tem o Bará, olha para o teu irmão e fala assim, Bará, poder criativo de Deus no ser humano. Você que tem condições de ter ideias, insights, revelações para criar mecanismos que vão gerar riquezas, que vão gerar conquistas, que vão gerar desenvolvimento para a tua vida. Querido, isso é sério, eu tenho visto isso acontecer na nossa igreja. Eu tenho visto pessoas criarem mecanismos. Eu não posso falar muito aqui, porque está em fase de experimento ainda, mas tem um jovem que se formou na nossa igreja, e eu coloquei a mão ele tem uma cabeça grande, é melhor dar para pôr as duas. E eu botei as duas, falei, Senhor, esse menino vai se formar. Não tem pai, não tem mãe, mas tem pastor, tem igreja. Então recebe o Bará de Deus. Orei. Se formou, engenharia eletrônica. Ele chegou em mim e falou assim, eu não posso falar muito. Pastor, o senhor já pensou em entrar num ambiente e pegar o celular e falar assim, vou carregar ele. Aperta. Carregar igual Wi-Fi. E aí? Ele falou assim. Eu falei, fica quieto. Vai embora de Lins, vou te abençoar para ir para a capital. Desenvolve esse projeto. Que ideia. Diga assim, ó. Vai assim. 1, 2, 3. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Nós damos um curso de empreendedorismo daí para a igreja poder desenvolver mecanismo para poder romper em fé, em finanças. Eu vejo pessoas que têm talentos, que podem revolucionar
Só que elas não sabem fazer uma gestão desse talento. E de repente Deus dá uma ideia para a irmã da coxinha que desenrola aquela coxinha. Deus deu uma ideia para aquele irmão. Eu estava conversando com o irmão, falei, o que você faz? Eu corto o cabelo. Eu falei, dançou, playboy, não vai cortar mais cabelo. Você vai ter uma mega escola de cabeleireiro nessa cidade. Ele falou assim, amém. Eu falei, só amém não basta. Vem aqui, joelho. Senhor, derrama uma ideia criativa, um barar do céu nesta mente. E ele com aquele otimismo todo, eu creio, eu fui orando, orei. Hoje, ele tem uma mega escola, coisa mais linda, forma a gente de tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Ele creu, avançando, ele não creu esperando. Tu está esperando o quê, hein? Não espera mais não. Bate a mão no peito e fala, eu vou fazer acontecer no nome de Jesus. Mas esse pessimismo acaba atrapalhando a igreja de viver o sobrenatural. Quando eu olho para Números capítulo 13, versículo 30, eu vejo 12 espias, e não era qualquer um não, eram os maiorais de cada tribo, que receberam o encargo de espiar a terra prometida, que mana leite e mel, lugar de Jebuseu, Ateu, Cananeu, Emorreu e os Zeus aí da vida. Estava tudo lá. Quando eles voltam, dos 12, 10, quantos? Voltam com um discurso otimista ou pessimista? Dizendo, a terra é boa, mana leite e mel. Mas a gente, olha o olhar deles para si mesmo. Olha como eles se olhavam. Nós somos como gafanhoto aos olhos dele. Olha o teu irmão cutuca, ele fala, se enxerga, meu irmão, da forma que Cristo te enxerga. E como Cristo me enxerga, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Está preocupado com o que os outros falam? Você é um Josué, um Caleb. Para viver uma vida de vitória, criar uma atmosfera, tem que ser Josué e Caleb. Tem que ser. Está preocupado demais. Está preocupado demais com o que os outros estão falando. Está deixando de falar. Parte para cima, meu irmão. Tem mulher aqui violenta, aquelas crentes violentas, tem aqui sim ou não? Cadê as leoas dessa igreja? Ah, você não entendeu, irmã. Cadê os leões? Leoas, dão glória a Deus! Depois de uma palavra tão abençoada como essa, vamos agora, sabe o que? Vamos orar. Una a tua fé com a minha, vamos ligar a nossa fé agora. Oramos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Pai, eu uno a minha fé com a fé dos teus filhos. E eu estou aqui clamando, Pai, suplicando, que tu venhas com a tua glória, que tu venhas com a tua mão, que tu derrame neste exato momento, Pai, a tua presença sobre este lar, sobre esta família. Que o Senhor venha neste momento, meu Deus, vim com a tua glória santa, com o teu poder santo, com a tua graça santa, encher, Pai, esta casa com a tua glória. Quebra todo impedimento, dá o livramento e todo mal que supostamente se levantaria contra a vida deste teu filho, que caia por terra nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que glória, gente, que palavra abençoada, que Deus te abençoe, derrame chuva de bênção sobre a tua vida e até o próximo programa, hein? Um beijo, tchau, gente.